dar início a uma série de gravação que será muito bom. Será para esclarecer, eu vou esclarecer esses dias. Por que, Paulo, você insiste tanto de que a palavra de Deus não pode ser a Bíblia e sim Jesus? E por que você bate de frente com quem usa textos bíblicos e transforma esses textos bíblicos, no ato da pregação, transforma em palavra de Deus? Isso é uma cilada. Olha, se nós temos como único mediador a Jesus, e eu tenho dito isso, muito tenho dito isso, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, está nas Escrituras, não há problema sobre isso, mas que em Hebreus 1:1 diz que, e tirando Deus, os homens, os profetas, antigamente Deus falava com os homens através dos profetas, mas agora Deus fala através do seu Filho Jesus, quer dizer, Jesus, o mediador entre Deus e o homem. Aí, de repente, Jesus perde o lugar para os pregadores, que transforma a Bíblia em palavra de Deus, já é uma cilada antiga, e o pior, transforma as suas pregações em cima dos textos bíblicos, transformam em palavra de Deus. E no atacado, fazendo com que uma palavra que ele vem ser dada ali, uma pregação que ele vai criar, aquela pregação ali, é Deus falando com todos no atacado. É tipo assim, é um remédio para a unha encravada, também serve para o coronavírus, também serve para depressão, também serve. É mais ou menos assim. A pregação no atacado, quando você transforma Bíblia, palavra de Deus, quando você transforma pregações em cima de textos em palavra de Deus, é a mesma coisa de você pegar um médico, chegar assim, por exemplo, em um hospital, não precisar nem ninguém entrar no consultório. Basta o médico pegar ali um remédio para, digamos assim, um colírio. E ele dizer, quem está doente aqui? Poxa, quem está no médico, todo mundo está doente. Dificilmente quem está no médico não esteja doente. Até os acompanhantes estão doentes de alguma coisa. E ele dissesse, não, eu quero curar aqui todos. Pegar o colírio e dizer assim, olha, esse remédio aqui é para tudo. É para unha encravada, é para dor de cabeça, é para coronavírus, é para depressão, é para tudo. Pregação em cima de textos bíblicos é mais ou menos não, é assim. É um remédio só para tudo. Na prática não é verdade. Na prática não funciona. Nunca funcionou. Porque, primeiro, textos bíblicos como palavra revelada é uma fraude em si mesmo. Sabe por que é uma fraude em si mesmo? Eu vou dizer para vocês aqui. Primeiro, porque essas Bíblias que nós temos, elas são cópias de 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 cópias. Faz assim 800, 900 vezes que você chega na Bíblia que você está. Paulo, mas não são cópias? Não estou falando, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de acréscimos, erros, consertos e acréscimos, erros e consertos. É disso que eu estou falando. De erros de traduções. O próprio João Ferreira de Almeida tem Bíblias complicadíssimas. E muitos foram usados como Deus falando através daquele texto bíblico complicado. Existem textos que nunca existiram e nunca foi dito por Jesus. Isso é uma questão. Será que Jesus disse isso ou aquilo? Tem textos que foram acrescentados, tem textos que foram modificados, tem textos que só ouviram falar, mas escreveram porque alguém falou que ouviu. Essa é a Bíblia, a palavra de Deus, que eles dizem que é a palavra de Deus. E que eu, durante muitos anos, acreditei nesse engodo, nessa mentira. Deu para entender? Porque a palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é Jesus. É Jesus o verbo vivo.
E o que tem nas Escrituras dá testemunho de Jesus, o verbo vivo, que nasceu, morreu e ressuscitou e habita em nossos corações. Deu para entender? É o único mediador que fala entre Deus e você é Jesus, não tem pregador. E eu vou tentar mostrar isso para vocês compreenderem muito bem, as pessoas que um dia vierem a assistir isso. Paulo, então, está dizendo que as Bíblias têm adulterações. Não é só adulterações, tem erros gravíssimos. Por que esses erros? Tem erros de propósitos, tem erros que não são de propósitos, tem erro por questões de tradições, tem erros por questões de traduções, tem erros olha, N e N erros. Tem erros significativos que não tem pé nem cabeça. Mas é aceito como Bíblia, palavra de Deus. Imagine, além de aceitar um erro, é aceito a pregação em cima do erro e a pessoa receber que Deus está falando comigo através da palavra revelada. Não dá para imaginar você viver sendo enganando e sendo enganado. Não dá para viver enganar e achar que vou ter vida eterna, eu enganar as pessoas. Então, Paulo, então, quer dizer, nós não temos que ter a Bíblia? Eu vou dar um pequeno exemplo disso. Livro de Mateus. Existem os originais? Não. O que existe é fragmentos de cópias, passando pelas cópias da Igreja Católica até chegar em nós. Por exemplo, você quer um texto significativo disso aí? Quer? Salmo 23. O nada me faltará. Por que é significativo? Porque não tem sentido. O nada me faltará no Salmo 23. Não tem pé nem cabeça. Davi nunca disse isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O significativo, se você for ver uma crítica textual, você vai ver o seguinte: faltou para Davi saúde, faltou porque morreu. Senão estaria... Davi teve 80 anos, agora tem 70, agora tem 40, agora tem 20. Então ele ia ficando mais novo. Então faltou para ele rejuvenescimento. Teve problema terrível na família dele? Teve. Faltou paz? Faltou paz. Como que Davi poderia escrever o Salmo 23, colocando, embutir ali dentro, nada me faltará, se nem ele conseguiu paz? Davi cometeu pecados absurdos? Cometeram pecado absurdo? Faltou o quê? Conselheiro. Você acha que Deus foi o conselheiro de Davi quando ele cometeu o pecado de homicídio e outros pecados? Principalmente quando matar Filisteu para casar com uma mulher. Matar o Saul, o mentor dele, manda matar 100. Ele vai lá e mata 200. Você acha que é o Deus verdadeiro, Deus criador, que mandou Davi fazer isso? Agora, não, claro que não. Mas não faltou na vida de Davi uma coisa que é o princípio do Salmo 23. Qual seria? Ali, por exemplo, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Não me faltou o Senhor. Então, não faltou o Senhor na vida dele para corrigir ele, para perdoar os pecados deles, para amar a Davi. E é isso que é o princípio, é o variável da Bíblia. É o que se identifica um pouco, já que as Bíblias são cópias de cópias. Olha, são talvez até milhares. Nossas Bíblias, todas elas são modificadas com palavras que não foram ditas, palavras que foram ditas e não estão escritas, palavras que foram ditas em um sentido, mas está outro. Mas você pega uma palavra dessa, vamos, a paz do Senhor, irmãos, glória a Jesus. O pré-toque está preparado. Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses 2:7. Muito bem, pastor. Glória a Jesus. Vamos lá. Senhor, dá a revelação aqui da tua palavra. Mostra-nos aqui, nesse momento, a tua revelação do que o Senhor quer falar com o teu povo. Aí, ele lá diz assim, nós nos tornamos crianças. Aí você pega uma outra tradução da Bíblia, diz que nós nos tornamos gentios. Qual das duas a revelagem? Aí você recebe uma revelação supostamente de Deus e um texto que diz nos tornemos criança. Aí o sujeito vai lá, pega esse texto, lê para o povo, traz a revelagem da falsa mediação dele, se torna mediador. Jesus fica fora. Entra ele como mediador, que Deus se arrependeu de ter colocado Jesus, colocou o pastor que pegou um texto
significativo, porque não tem um certo sentido, não tem uma variável de possibilidade de ter sido mais ou menos assim, para chegar perto do original, do que o escritor disse. Aí ele vai no outro dia pregar de novo e nós nos tornamos gentios. Mas, pastor, o senhor pregou outro dia isso aí, pastor? O senhor usou a Bíblia errada, pastor? A sua Bíblia está dizendo, o senhor pregou outro dia criança, e a tua revelação era criança, porque agora nós temos que nos tornar criança para entrar no reino de Deus e tal. Mas, pastor, como é que está escrito aí o quê, pastor? É tornar criança ou tornar gentil? Aí o pastor toma aquela bronca, ele diz assim, irmão, não cabe a você, porque eu sou ungido do Senhor, cabe aqui o Senhor. Quer dizer, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai enrolar, ele não vai buscar princípios, ele quebra princípio, ele não aceita princípio, porque ele quer ser o mediador entre Deus e você. Deu para entender? Aí depois de um ano ele volta, esqueceu tudo dessa bronca toda, ele vai pregar, e aí vai pegar o mesmo texto, esquece que pregou, que tem essa bronca toda, aí quando ele vai pregar, e nós nos tornamos cavalo. Ah, pronto, acabou. Aí já era. Olha, eu não vejo mais uma igreja dessa, porque o camarada em cima de um texto bíblico, ele tem milhões e milhões de revelagens em cima disso, para me convencer que é Deus falando comigo. Não quero mais isso, não. Eu quero Jesus sendo o meu mediador entre Deus e o homem. Eu quero que Jesus seja o meu mediador. Eu quero que pelo menos essa variável do texto bíblico, no mínimo, o pastor tenha consciência da verdade e diga assim, peraí, o Salmo 23 não tem sentido eu pregar que o nada me faltará, porque falta na vida de todo mundo. Falta paz, nós temos guerras, nós temos doenças, todos. Nós temos problemas. O ser humano tem problema conjugal, tem problema com filho. Todo mundo tem problemas. Muitos perdem emprego, muitos perdem suas empresas, muitos perdem sua saúde. E nada me faltará. Então, esse nada me faltará tem sentido? Não tem sentido. E o princípio da escrita de Davi não tem nada me faltará. Tem, o Senhor é meu pastor e não faltará-me o Senhor. O Senhor não faltou a mim, é outra coisa. Isso é a variável propícia para você dizer, olha, Paulo, me faltou tudo nessa vida. Tem gente que diz assim, ó, tem gente que fala assim, olha, eu amo a Cristo, vivo na esperança da vida eterna, mas me faltou paz com meus filhos, me faltou paz no casamento, me faltou trabalho, me faltou riqueza, me faltou dinheiro, me faltou tudo. Mas não faltou na minha vida o Senhor. Essa é a primeira parte desse assunto que eu vou trazer. Bíblia, a palavra de Deus, ou Jesus, a palavra de Deus, como o único mediador entre Deus e o homem? Vai ser uma série de vídeos. Essa é a primeira parte, para você entender uma coisa. Quando você pega textos bíblicos e transforma texto bíblico, a pregação em cima deles em palavra de Deus é uma fraude. Não provém da verdade. Pode morrer na ignorância, pode morrer no engano, pode morrer dizendo que é o Espírito Santo, pode morrer dizendo que é o Deus que está dando a revelagem, mas não é. Porque a revelação do Pai é Jesus no coração daquele que crê. Deus revelou o seu Filho Jesus. E como diz as Escrituras, a promessa que ele lhe fez o quê? A vida eterna. João 2, né? 1 João 2, 25, 26 e 27, né? Filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, para que ninguém vos ensine, precise vos ensinar. É verdadeira e não é falsa. Permanecei nela como assim ele ensinou. É isso aí. Aí você diz assim, agora eu entendi, Paulo. Eu quero Jesus como meu mediador, mas eu não quero mais um mediador em cima de textos bíblicos. Eu quero agora Jesus como mediador, que como bom pastor, que deu a vida por mim, ele fala com as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o segue. Amém? Essa é a parte 2. Em breve, a parte 1, desculpe, essa é a parte 1. Em breve eu estarei trazendo aqui a parte 2 para você compreender, para que você não troque Jesus, o único mediador entre Deus e você. E você não troque por pregadores em cima de textos bíblicos que todos eles estão sob júdice. A única coisa que você pode fazer por as Bíblias não serem originais de originais. Ao menos isso. Não precisava nem ser original. Bastava as Bíblias ser originais de originais. Já era tudo, mas não. São cópias de cópias de cópias de cópias, mas não são cópias fiéis que eu estou falando, não. Cópias que eu estou falando é com mudanças ali de dialetos, mudanças ali de nomes, mudança em erro de tradução, vários erros significativos que tem na Bíblia.
Essa primeira parte é mais uma abertura. É aquilo que você vê, por exemplo, o pastor pregando sobre a morte de Saul. Ele vai desenvolver uma mensagem em cima da morte de Saul, que Saul se lançou sobre cima da espada e se matou, suicidou-se, na verdade. Aí ele vai desenvolver uma revelagem mentirosa, enganosa, em cima de um texto duvidoso. Na mesma Bíblia dele, se ele esquecer dessa pregação, ele vai abrir a Bíblia em outro lugar. Na mesma Bíblia dele está dizendo que foi uma Amalequita que matou. E quando é a Amalequita que matou, ele vai desenvolver uma falsa revelagem, uma falsa revelação de que aquele texto ali, o Amalequita, porque o Amalequita é o inimigo, porque o Amalequita não é crente, porque o Amalequita não vem para a igreja, porque o Amalequita... Ele vai desenvolver um monte de mentira para mentir. Ele vai esquecer disso, daqui a 6 meses, ele volta pregando, só que dessa vez ele caiu no outro texto, que fala como Saul morreu, e na própria Bíblia dele, como são textos significativos, são textos assim que, sem pé e sem cabeça, muitos textos foram chutados. Agora tem aquele texto lá inventado por João Ferreira de Almeida, né? Essa casta de demônio não sai, só sai com jejum e oração, né? Quando prensaram João Ferreira de Almeida, de onde você achou isso, rapaz? De onde você tirou isso? Não sei, foi de uma Bíblia que eu li, foi de um lugar que eu li. Que lugar, então mostra, prove, porque você colocou uma coisa que você não tem nem sequer a ideia de qual cópia. E aí pega um texto desse e vamos ter uma revelação divina em cima desse texto e vai falar com o povo e atacar o povo, vai ser enganado. E voltando, ele vai pregar sobre Saul. Aí, justamente, ele caiu lá dizendo que Saul foi morto no Filisteu. Dentro da Bíblia dele, 3 versões da morte, contando a morte de Saul. Aí você não sabe se quem matou Saul foi Filisteu, foi Amalequita ou foi o próprio Saul que se matou. Ele vai ter revelagem dos 3. Porque o engano, ele faz isso. O engano, gente, ele convence. O pecado maior não é nisso. O pecado maior está em a pessoa se passar por mediador entre Deus e uma pessoa. Isso aqui é o problema. Então, nós não podemos, no século XXI, deixar o evangelho continuar sendo saqueado, deturbado por essas pessoas. Temos que ser correto. Às vezes dói, mas temos que ser correto. Por isso é quem coloca Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, você não tem como se enganar. Principalmente quando Jesus diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Das pregações e das revelagens, você tem que ter sede. Você vai ter que voltar no outro dia, que ele vai ter que inventar uma outra revelagem para te convencer. Por isso que consegue enganar tanto, por isso que cada religião tem uma revelagem diferente da Bíblia, e nisso é que dá. E cada vez que prega um texto desse, e transforma ele em Bíblia, palavra de Deus, e Deus falando, Deus está revelando a palavra, quando ele transforma isso, é mais uma Bíblia que ele está inventando. Só que ele não tem coragem de escrever, né? Porque ele tem medo lá do Apocalipse, né? Tem um medo do Apocalipse, aquele que acrescentar. Ele já está acrescentando, camarada. Na pregação, ele já está acrescentando. Ele já está acrescentando quando ele pega textos bíblicos e transforma os textos bíblicos em palavra revelada de Deus. Ele já está aumentando aí. Tem que, no mínimo, pegar aquela variável, que é uma variável de Bíblia, a palavra de que Jesus é a palavra de Deus, que é uma variável, e aí você pode dizer, tem sentido? Tem. Apocalipse, com suas vestes salpicadas de sangue, cujo nome dele é palavra de Deus. Onde está uma variável aí? Peraí, o nome dele, com as vestes salpicadas de sangue. Quem tinha as vestes salpicadas de sangue? Você vai refletir, Jesus foi crucificado, Jesus verteu sangue ali na cruz por nós, foi maltratado, tem sentido. O nome dele, não dela, a Bíblia, é dele, Jesus. Tá, então quem foi crucificado, quem foi ferido, foi Jesus, não foi a Bíblia. É mesmo. Aí entra lá Jesus querendo dizer, povo, a vocês, leiam as Escrituras, porque vocês pensam que é através delas que vocês têm a vida eterna. Mas são elas que dão testemunho de mim. Por isso é que vocês não vêm a mim para serem salvos. Essa é a primeira parte. Esse é um caminho estreito. Você passar por esse caminho é a prática. Olha, conseguir passar por esse caminho é a mesma coisa de você ser um grande líder de uma igreja e chegar para a igreja e dizer assim, a partir de hoje aqui, essa gaiola está fechada. Estou fechando a gaiola, os passarinhos estão livres, e agora, se vocês quiserem ouvir a voz do bom pastor, siga unicamente a Jesus. Ele vai falar no coração de vocês. Se você crê, ele fala com suas ovelhas, ela ouve a sua voz. Se você não crê, é problema seu. Aí vai para outra gaiola.
como lá Jeremias, né? Armam laços não para pegar pássaros, mas para pegar pessoas, gente. Por isso que suas gaiolas estão cheias. Por isso que se enriquece. Amém? Até a próxima. Essa é a primeira parte desse maravilhoso assunto. Para desmistificar essa coisa de pregações em cima de texto, é Deus falando. Palavra, Deus está revelando a palavra. Para que você, de uma vez por todas, aprenda que a palavra de Deus é Jesus, o verbo vivo que habita entre nós. Amém? Com a paz do Senhor Jesus, estou encerrando. Até mais.